Você já teve a sensação de que uma música não está tocando, ela está mexendo em você? Não no sentido poético de, ai, me emocionei. Eu digo no sentido literal. Como se alguém tivesse encontrado um atalho para sua memória, cutucado uma ferida antiga, apertado um botão que você nem sabia que existia, e de repente você não tá mais ouvindo o álbum. Você tá sendo lido por ele. Agora segura essa ideia por alguns segundos. E se The Dark Side of the Moon não tivesse sido feito para ser ouvido, mas para te ouvir? Parece provocação. Parece frase de efeito. Só que quanto mais você entra nesse álbum, mais essa inversão começa a fazer sentido de um jeito desconfortável. Porque existe um paradoxo silencioso que atravessa a música desde sempre. Você aperta o play achando que vai controlar a experiência. Mas em certos casos, a experiência que controla você. E o Pink Floyd, lá em 1973, parece ter entendido isso cedo demais. O que eles criaram não foi apenas uma sequência de faixas. Foi um dispositivo. Um mecanismo de captura emocional. Um mapa sonoro que encontra o caminho até os lugares mais vulneráveis do seu cérebro, onde a lembrança vira sentimento e o sentimento vira identidade. E é aí que a história fica realmente interessante, porque não é só uma metáfora bonita. Existe uma camada neurobiológica por trás disso que torna tudo mais perturbador. Pensa no que acontece quando você dá play em uma música qualquer. Você imagina que o cérebro está fazendo o básico, processando o som, reconhecendo o ritmo, comparando padrões. Mas quando você entra em uma faixa como Brain Damage, a coisa vai além de ouvir. Seu cérebro começa a marcar aquele momento. Tem uma estrutura chamada amígdala, uma espécie de central emocional, que decide o que merece virar memória com peso. Ela não é uma espectadora educada. Ela é um segurança na porta do seu mundo interno, anotando o que te afeta. Quando um sussurro, um acorde, um timbre específico bate do jeito certo, a amígdala levanta a mão e diz: isso importa. Só que a amígdala é apenas a entrada, porque logo depois entra em cena o hipocampo. E aqui a coisa fica íntima de um jeito quase indecente. O hipocampo é um dos responsáveis por costurar sua história pessoal, por organizar lembranças e montar uma narrativa contínua chamada eu. E a música tem um poder raro. Ela não puxa só memória de fatos. Ela puxa memória autobiográfica. Aquela lembrança que vem com cheiro, com textura, com clima, com a sensação de eu era outra pessoa naquela época. É por isso que às vezes você ouve um trecho e sem aviso volta para um corredor antigo, uma conversa, um amor que terminou, um momento específico em que você se sentiu pequeno ou livre. O Pink Floyd parece operar exatamente nessa região. Ele não quer apenas que você reconheça a música. Ele quer que você reconheça você mesmo dentro dela. E enquanto essas estruturas profundas estão trabalhando, existe outra coisa acontecendo. Seu cérebro começa a entrar num estado de abertura. Como se a parte mais racional, mais controladora, desse uma relaxada. O córtex pré-frontal, aquela região que ajuda você a analisar, julgar, manter a postura de eu entendo as coisas, perde um pouco do comando. Não porque você ficou bobo, mas porque a música cria um túnel emocional onde a razão vira passageira. E aí chega o detalhe que muda tudo. O seu sistema de recompensa entra em ação. Dopamina não aparece só quando você sente prazer. Ela aparece também quando você antecipa prazer. Primeiro, seu cérebro prevê que algo bom está chegando. Depois ele recompensa de novo quando o auge realmente chega. É como se a música fosse uma máquina de expectativa e entrega. Um ciclo de desejo em miniatura, programado em andamento, harmonia, silêncio e explosão. E é aqui que a pergunta fica incômoda. Isso acontece por acaso? Porque The Dark Side of the Moon não soa como acaso. Ele soa como arquitetura. Pensa nos silêncios, pensa no jeito como time brinca com a sua ansiedade, como se o próprio conceito de tempo virasse um objeto sonoro que te persegue. Pensa no relógio, no tic-tac, na sensação de que a vida está passando e você não pediu permissão. Aquilo não é só um efeito legal. Aquilo é um gatilho existencial. E quando você entende isso, começa a surgir a suspeita. O Pink Floyd construiu um método. Talvez não com linguagem científica, talvez não com ressonância magnética e gráficos coloridos, mas com experimentação, com intuição afiada e repetição obsessiva, como quem descobre na prática quais chaves abrem quais portas. A música cria tensão, cria expectativa, segura, adia e depois entrega.
E isso ativa estruturas de aprendizagem e recompensa. E o mais inquietante, esses mesmos loops são os que tornam certos comportamentos compulsivos. O mesmo neurotransmissor que participa do prazer musical participa de vícios, de repetição, de impulsos que voltam e voltam. Então, de um jeito frio e direto, você não está apenas ouvindo o álbum, em certa medida você está sendo condicionado por ele. Aqui entra o nome pesado. Theodor Adorno. Ele alertava que a indústria cultural transforma o ouvinte em consumidor, que a escuta vira passiva, regressiva, como se a música fosse um produto que te embala e em vez de te atravessar. Adorno ainda imaginava que existia uma saída, uma escuta crítica, adequada, capaz de resistir. Mas e se houver obras que não ligam para sua crítica? E se houver músicas que não precisam convencer a sua razão porque elas vão direto onde a razão não alcança? É aí que a frase do começo ganha corpo: esse álbum não foi feito para ser ouvido. Foi feito para te ouvir. Porque quando você escuta The Dark Side of the Moon, a música parece captar os contornos de quem você é. Ela aciona sua memória autobiográfica, revela seus padrões de expectativa, mapeia seu centro de recompensa, atravessa suas defesas. Ela funciona como um espelho neurológico, só que um espelho que não fica quieto. Um espelho que responde. E existe um dado que deixa isso quase assustador de tão literal. Pesquisadores conseguiram reconstruir música do Pink Floyd a partir de ondas cerebrais humanas. Para o cérebro, aquilo estava tão codificado, em padrões reconhecíveis, que foi possível inverter o caminho do som para o cérebro e do cérebro de volta para o som. Para aí sente o peso disso. A música é tão compatível com o jeito humano de processar emoção e ritmo que dá para ler a música dentro da atividade neural. Como se o Pink Floyd tivesse escrito um tipo de código que conversa diretamente com a linguagem elétrica do cérebro. Nesse momento, a relação tradicional artista-público começa a falhar. Não é mais uma mensagem que sai do estúdio e entra no seu ouvido. É uma relação circular. Você entra no álbum e o álbum entra em você. E aí entra outra ideia, ainda mais bonita. A estética relacional, associada a Nicolas Bourriot, que fala da arte como criação de relações, de formas sociais, de encontros entre pessoas. Na sua obra Espectador, é uma rede de intersubjetividade. Um espaço onde desconhecidos se reconhecem por algo compartilhado. E se você parar para pensar, The Dark Side of the Moon faz exatamente isso. Ele não apenas comunica, ele reúne. Ele cria uma sala invisível onde pessoas que nunca se viram se entendem pelo mesmo tipo de angústia. Medo do tempo, pressão mental, sensação de loucura cotidiana, fragilidade disfarçada de normalidade. Quando Brain Damage fala de lunáticos no lado escuro da lua, não é sobre um grupo distante. É um convite silencioso. Se você também sente isso, você não está sozinho. E olha como isso parece com outra coisa cultural. David Bowie criando Ziggy Stardust. Uma persona tão total que a fronteira entre personagem e pessoa ficou borrada. Ziggy existia porque era acreditado, porque o público entrava no jogo e sustentava a realidade daquilo. Do mesmo jeito, o lado escuro da lua não é um lugar físico. Ele existe na relação entre a obra e quem escuta. Ele existe porque você entra e porque você volta. E aí chegamos na provocação final, a que transforma isso em conteúdo poderoso. Por muito tempo, a gente tratou a arte como expressão subjetiva. O artista sentiu e colocou para fora. Só que quando você observa o efeito neurobiológico, aparece outra leitura. Arte também é engenharia. Não no sentido cínico de manipulação barata, mas no sentido de construção precisa de estados internos. A diferença é que, no caso do Pink Floyd, essa captura não tenta te vender nada, além de uma verdade emocional sobre sua própria vulnerabilidade. Não é propaganda, é revelação. Por isso as pessoas voltam a esse álbum há décadas, como se estivessem voltando para si mesmas. Porque em alguma camada o álbum te conhece. Não porque ele tem consciência, mas porque ele foi construído com um encaixe assustador nos seus mecanismos mais íntimos. E talvez seja por isso que você sente o que sente ao ouvir. Não é falha sua. Não é fraqueza emocional. É exatamente o ponto. No fim das contas, The Dark Side of the Moon não pede que você entenda. Ele pede que você se reconheça. Ele canta em frequências que seu cérebro não sabe desobedecer. E quando você sai do outro lado, fica a sensação estranha de ter sido visto por algo que não tem olhos. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que uma obra te ouviu de volta? Se esse vídeo te deu um novo jeito de enxergar o Pink Floyd, e principalmente de enxergar você mesmo dentro dessa escuta, deixa o like.
se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual álbum você acha que não foi feito só para ser ouvido, mas para mexer com quem você é? E quando acabar aqui, clica no próximo vídeo recomendado do canal, porque ele continua exatamente nessa linha de arte, mente, as verdades que a gente sente, antes de conseguir explicar. A gente se vê no próximo.